Olá a todos, bom dia! Hoje, 23 de fevereiro de 2021, nós daremos continuidade a todos os nossos assuntos que porventura iniciamos a aula passada. Tá? Então eu espero que todos possam aí estudar, fazer suas atividades e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Um bom dia de aula, bons estudos e até a próxima semana. Olá, meus queridos! Aula passada, para os sétimos anos, nós falamos sobre a localização do território brasileiro. Falamos as zonas térmicas a qual o Brasil está localizado. Falamos também sobre os hemisférios em que o Brasil também está localizado. Falamos sobre as linhas imaginárias que cortam o território brasileiro. Falamos sobre as características do território quanto às suas fronteiras. Falamos sobre todas as nações que fazem fronteira com o Brasil, exceto o Equador e o Chile. E terminamos nossa aula com uma atividade. Para quem não assistiu a aula passada, vou deixar aqui numa bolinha o card que vai aparecer agora, que você pode assistir essa aula que você perdeu, tá bom? Vamos aí para o nosso assunto de hoje. Então, meus queridos, vamos aí para a atividade número 4. O assunto é a localização geográfica do Brasil, parte 2. Falaremos sobre os pontos extremos, sobre a latitude e a sua influência sobre as paisagens no território brasileiro e também sobre a longitude e o horário brasileiro. Sobre os pontos extremos do Brasil, nós temos que, devido à sua grande extensão, são mais de 7.000 quilômetros de praia e mais de 15.000 quilômetros de fronteira com outras nações na América do Sul. Lembrando, viu? Exceto quem são os dois únicos países que não faz fronteira com o Brasil? Equador e o Chile, ok? Então, os pontos extremos do Brasil, eles sofreram uma alteração em 2013. Antes, o território brasileiro equivalia a 8.514.000 km². Mas, com novas tecnologias dos estudos aerofotogramétricos, do estudo de sensoramento remoto, com essas novas tecnologias, descobriu que o Brasil tem mais 890 quilômetros em cima desses 8.514.000. Então, hoje, o Brasil, a dimensão territorial do Brasil é esta, 8.515.767 quilômetros. Foram mais de 800 quilômetros aí que foram observados da existência de nosso território. Então, os limites do território brasileiro se dá ao norte. Nós temos aí a nascente do rio Ailã, no Monte Caburaí, em Roraima, ao norte. Ao sul, nós temos o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Ao leste, nós temos aí a Ponta dos Seixas, na Paraíba. E ao oeste, nós temos aí a nascente do rio Moá, na Serra de Contamana, tá ok? No Acre. Então, tu não esquece ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, tá bom? Esses são os 4 pontos extremos do nosso território brasileiro. Latitude são linhas paralelas, imaginárias, dispostas no planeta Terra, desde o hemisfério norte ao hemisfério sul. São circunferências totais que existem em nosso planeta. Ao total, são 180 paralelos, distribuídos da seguinte maneira: 90 para o hemisfério norte, 90 para o hemisfério sul. Essas linhas paralelas, que também entre elas 5 recebem nomes, que vocês devem lembrar: Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Linha do Equador, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. E estas linhas paralelas vão também nos dar a questão das zonas térmicas em nosso planeta, devido também à questão da inclinação que o nosso planeta tem, tá? Então, nós não podemos esquecer que existem 5 zonas térmicas, 2 zonas polares, zona polar do Ártico, zona polar antártica, 2 zonas temperadas, temperada do norte e temperada do sul, e no meio disso tudo, no sanduíche aí do McDonald's, nós temos o quê? A zona intertropical, a zona mais quente do planeta Terra. E estas considerações que eu acabei de falar vão influenciar diretamente na paisagem. Climas frios, climas muito frios, polares, e climas muito quentes. Então, para cada clima, nós temos uma vegetação que se adapta a este tipo de clima.
E isso não é diferente no território brasileiro. Se observarmos, esta é a linha do Equador. Tudo para cá é hemisfério norte e tudo para cá é hemisfério sul. Nós temos aqui, professor, essa área toda aqui até a linha do Trópico de Capricórnio, a zona intertropical. Então, o Brasil, 98% do território brasileiro está na zona intertropical, uma zona muito quente. Aqui abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, a partir dela, nós vamos encontrar um outro clima do Brasil, que não é além somente do equatorial e tropical. Aqui nós vamos encontrar o subtropical, são climas mais frios. E cada vegetação, devido à extensão latitudinal, as latitudes são linhas paralelas, horizontais, né? Nós temos na disposição que o Brasil ele tem uma grande diversidade por conta dessa variação climática. E também um dos outros fatores que influenciam na paisagem, além do clima, além da disposição de terras, é a altitude do nosso território, da maritimidade, são as ações, né? São as influências da continentalidade, são as massas de ar, tanto marítimas como continentais. Então, todos estes elementos, né, eles também colaboram para essa grande diversificação de nossa paisagem. A posteriori estudaremos sobre cerrado, mangues, zona litorânea, mata atlântica, pradarias, Pantanal, caatinga, floresta amazônica, pampas, mata de araucárias, mata dos cocais, né? Nós vamos estudar várias formas vegetacionais do nosso território brasileiro. As longitudes e os fusos horários. Para quem não lembra, longitudes são linhas verticais no sentido norte a sul. Em nosso planeta Terra, nós temos 360 linhas dessa, que ocorrem aí 360 graus. Nós não podemos esquecer que estas linhas, elas estão dispostas tanto para o lado leste como para o lado oeste. No meio delas, nós temos uma linha principal, que é um meridiano, que é o 0 graus. Esse meridiano é o meridiano de Greenwich. Tá? Então, esta linha principal divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Desta linha até o extremo dela, nós possuímos 180 meridianos. E desta linha até o extremo oeste dela, nós temos mais 180 meridianos. Então, se eu calcular 180 mais 180, vai dar os 360. Estas linhas que estão dispostas verticalmente vão nos dar o estudo baseado pelos fusos horários. O que é fuso? Fuso significa mudança. Mudança de quê? Hora. Então, estas linhas nos irá fazer estudar a hora do planeta Terra. Entre estes meridianos, 2 meridianos são importantíssimos, porque eles são os únicos que recebem nomes. O primeiro, vocês já estão cientes, que é o meridiano de Greenwich, que é essa linha que divide a Terra em 2 hemisférios, o oriental e o hemisfério ocidental. Então, a partir do meridiano de Greenwich, que nós contamos a hora do planeta Terra. Para cá, as horas são positivas. As horas para o lado oriental são positivas. Para a esquerda desta linha, as horas são negativas. Mas por que, professor? Por conta do movimento de rotação. Vocês não esqueçam que a Terra ela gira da esquerda para a direita, no sentido de oeste para leste. Nunca esqueçam disto. Então, pessoal, de oeste para leste, né, o que é que vai acontecer? As horas elas vão adiantar. E ao contrário, de este para oeste, as horas vão atrasar-se. Então, dos 24 fusos horários existentes em nosso planeta, o Brasil está localizado em 4 fusos horários. Então, o Brasil hoje possui 4 fusos horários. Professor, para facilitar a vida dos seres humanos, para que territórios, por exemplo, não tenham 2 horas diferentes no mesmo território, existem 2 tipos de limites, chamado limite teórico e o limite prático. Pela teoria, esta linha imaginária meridional, ela deveria passar reta. E se ela passasse reta do jeito que eu acabei de mostrar, todos esses territórios teriam horas diferenciadas.
no mesmo território. Se esta linha fosse reta, todas estas áreas teriam 2 horas diferentes. O Pará teria 2 horas diferentes. Mato Grosso teriam 2 horas diferentes. O Rio Grande do Sul, por exemplo, se no Rio Grande do Sul alguém morasse aqui, seria 10 horas. E quem morasse aqui, nesse ponto aqui, seria 9 horas. Pessoal, e para facilitar a vida humana, para ninguém ter 2 horas, 3 horas de diferença na mesma cidade ou no mesmo estado, o que foi feito? Foi feito o chamado limite prático. Pelo limite prático, a linha que outrora deveria vir reta, ela faz uma curva e segue. Por que ela tem que fazer essa curva? Para que esses territórios não possuam horas quebradas, horas diferentes. Então, observe a linha. A linha, ela que deveria seguir reta, ela vai fazer curva pelo território. Isso é chamado de limite prático. Então, os limites práticos foram feitos para proporcionar uma facilidade da hora no território brasileiro. Só tem uma linha, que é a linha do menos 4 horas de Greenwich. Lembre-se, as horas a oeste de Greenwich, as horas são atrasadas. Menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas, menos 5 horas. De quem? De Greenwich. De Greenwich, que é o marco inicial da longitude. Qual é o único fuso horário que no Brasil vamos ter um estado com 2 horas diferenciadas? O único é o Amazonas. Se você observar, este fuso horário, ele vai ter, infelizmente, cortando aqui o território da Amazônia e passando por fora do território do Acre. Então aqui nós vamos ver que o Acre está no menos 5 horas de Greenwich. O Amazonas, a capital, Manaus, que é bem aqui, está situada em menos 4, mas o restante do território do Amazonas está no menos 5. Veja que aqui vai ter, por exemplo, professor, se aqui for 10 horas da manhã, que horas serão em Manaus? Veja, daqui para cá as horas são negativas, né? Você vê que as horas aqui estão negativas, mas negativas aqui embaixo referente a quem? A Greenwich. Mas qual é o sentido da minha pergunta? É da esquerda para a direita ou é da direita para a esquerda? Ah, professor, é da esquerda para a direita. Ah, se for da esquerda para a direita, as horas vão aumentar. Se a minha pergunta for da direita para a esquerda, as minhas horas vão diminuir. Então, vamos voltar à pergunta. Se, por exemplo, no Acre ou aqui nesta porção do Amazonas for 10 horas da manhã, que horas vai ser na capital do Amazonas, Manaus? 11 horas. Por que, professor, aumentou 1 hora? Professor, se aqui for 10 horas, Belém do Pará, capital do Belém do Pará, se aqui for 10 horas, que hora será aqui em Belém do Pará? Simples. Se aqui for 10, aqui vai ser o quê? Nessa faixa, 11. E nessa faixa aqui vai ser o quê? Meio-dia. 12 horas. Né? Então, você vai ver que aumentou em cada faixa quantas horas? 1 hora. Fala, professor, legal. Quer dizer que aqui no Belém do Pará for 12 horas, todo mundo que está nessa mesma faixa horária, todo mundo que está aqui nessa mesma faixa horária, menos 3 horas, também vai ter 12 horas? Isto. Aqui vai ser 12 horas, aqui vai ser 12 horas. Todo mundo que tiver aqui vai ser 12 horas. Ei, professor, e se for aqui em Fernando de Noronha? Ah, aí já é outros 500. Enquanto todo mundo aqui tem 12 horas, aqui já vai ser o quê? Mais 1 hora, ou seja, 13 horas. Por quê, professor? Porque o sentido da pergunta foi da esquerda para a direita. Então, cada faixa solar desta aumenta 1 hora. Por quê? Repetindo, da esquerda para a direita. Vamos fazer o contrário? Vamos ver aqui, por exemplo, Trindade Martins Vaz, aqui, ó. Se aqui nesse arquipélago for, digamos, 14 horas, que corresponde a 2 horas da tarde, tá? Se aqui for 14 horas, que hora será, por exemplo, aqui em Minas Gerais? Ora, professor, eu sei que o senhor acabou de dizer que a pergunta, quando se dirige da direita para a esquerda, nós temos que atrasar a nossa hora. Isso, pois vá lá, faça aí esse exercício comigo. Se aqui for 2 horas da tarde, aqui vai ser o quê? 13 horas. Cuiabá, nós temos aqui, se aqui é 13, aqui vai ser o quê?
aqui vai ser 12, porque é menos 1 hora. Se aqui for 12 horas em Mato Grosso, que horas vão ser lá no Acre? Se aqui é 12, aqui vai ser o quê? 11. Né? Então, cada uma faixa dessa ou vai ser 1 hora mais ou vai ser 1 hora menos. Tá bom? Qualquer dúvida, tu repete o vídeo e assiste novamente esta explicação. Estas aqui são as unidades de tempo no Brasil, né? Nós temos aqui menos 2 horas, menos 3 horas de Greenwich, menos 4, menos 5. Então, nós temos aí esses 4 fusos horários. Professor, e o horário de verão? O que era o horário de verão? O horário de verão foi criado, né, desde o século passado para justamente aqueles territórios que se localizavam a partir dos trópicos. Trópico de Câncer ao norte, Trópico de Capricórnio ao sul. Uma das coisas baseadas também no uso do horário de verão, que era utilizado e foi assim estudado, foi para diminuir o gasto energético. Por quê? Durante períodos do ano, os territórios, devido ao movimento de translação, aliás, né, devido a esse movimento de translação, a Terra possuirá aí 4 momentos distintos, são chamados equinócios e solstícios. E aí nós vamos ver que durante os solstícios, a Terra estará inclinada em relação ao seu eixo. E entre esses 2 momentos, haveremos que ver que um desses solstícios estará inclinado mais para o norte e o outro solstício estará mais inclinado para o sul. Isso promoverá horários de luminosidade diferentes entre esses 2 hemisférios. Isso vai fazer com que o gasto de energia se torne muito maior. O Brasil possuía o horário de verão até antes do governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas o Jair Bolsonaro, ele decidiu acabar de vez com a adoção do horário de verão, que antes influenciava na economia do gasto energético. Sabemos que agora que os dias são mais longos do que a noite. Então, devido a isso, precisava então, para se organizar e economizar a energia, nós teríamos que, durante o ano, teríamos que adotar o horário de verão, tá? Por conta deste gasto, tá? Então nós adiantávamos sempre o horário 1 hora para o período do horário de verão. E quando acabava o período de horário de verão, que era geralmente de outubro até fevereiro, tá? De outubro até fevereiro, nós voltávamos, nós trazíamos 1 hora a menos. Então, gente, dessa maneira se economizava energia. Isso aí era o horário de verão que nós tínhamos em nosso país, tá certo? Então nós temos aí, gente, 5 perguntinhas. Primeiro, quais são os pontos extremos do nosso país? Segunda, com a nova estimativa da área territorial, os limites do nosso país foram alterados? Justifique sua resposta. Terceiro, quais influências a variação da latitude do nosso país podem ter? Quarto, quantos fusos horários o nosso território brasileiro possui? Quinta questão. Se em Fortaleza, Ceará, o relógio marcar 11 horas da manhã, que horas o relógio marcará? Letra A, na cidade de Manaus. Letra B, Fernando de Noronha, que horas são? E letra C, se em Fortaleza são 11 horas, que horas será na cidade do Rio Branco, no Acre? E por último, o que é horário de verão? Gente, um grande abraço, até a próxima semana.